Nesse vídeo a gente vai começar um conteúdo que eu gosto bastante, que é reações orgânicas. Então vamos lá, esse primeiro vídeo vai ser só uma introdução. Então vamos lá, introdução às reações orgânicas. Então a gente vai falar sobre algumas definições aqui, orgânicas. Algumas definições que são fundamentais para a gente entender algumas reações no futuro. Beleza? Então essa primeira parte aqui é uma das mais importantes. Primeiro, vamos falar sobre cisões. O que são cisões? São quebras de ligações. Você deve perceber, né, que para ter uma reação química, você tem que quebrar ligações para formar novas. Então, vamos falar das cisões, que são basicamente as quebras de ligações. Cisões. O primeiro tipo de cisão que a gente tem é a cisão homolítica. Homolítica. Vamos lá, do próprio termo, homo significa igual. Então, cada átomo, depois da quebra de ligação, vai ficar com um número igual de elétrons. Então, a gente vai ter aqui um Cl2. Se a gente tiver uma cisão homolítica, cada Cl vai pegar um elétron da ligação, vai ficar assim, ó, Cl ponto, Cl ponto. E essa cisão homolítica vai formar radicais livres. Forma radicais livres. O que são radicais livres? Radicais livres são essas espécies aqui, ó, que tem um elétron desemparelhado. Tem um elétron sozinho. E aí ele vai procurar, vai buscar outro elétron para poder se juntar a esse aqui. Essas espécies que só tem um elétron, elas são muito instáveis. Então, os radicais livres, eles são muito instáveis. Eles são muito reativos. Eles reagem com tudo que aparecer pela frente. E eles são muito perigosos também, justamente por causa dessa característica deles. Em que condições a gente vai ter uma cisão homolítica? Quando a gente tiver a presença de luz, principalmente luz UV, quando a gente tiver calor, certo? Quando a gente tiver luz, quando a gente tiver calor, quando a gente tiver a presença de peróxidos, né? E quando a gente tiver a presença de outros radicais. Nessas condições aqui, vai ocorrer, né, ou tem mais chance de ocorrer, essas cisões homolíticas, essas cisões em que cada átomo fica com um elétron, beleza? E é por isso que é tão importante a gente usar protetor solar, porque a luz ultravioleta do Sol faz com que ocorram cisões homolíticas dentro do nosso corpo, e aí esses radicais formados, eles são muito reativos, eles acabam reagindo com moléculas do DNA, provocando mutações e tudo, e aí causando os diferentes tipos de câncer. Então, por isso que é bom a gente se proteger da luz UV do Sol, porque ela proporciona a formação desses radicais livres, beleza? E a gente tem também outro tipo de cisão, que é a cisão heterolítica. Vamos lá? Cisão heterolítica. Como o próprio nome já diz, né? Heterolítica é diferente. Então, se a gente tiver aqui Cl2, a gente vai ter que esse Cl vai roubar os dois elétrons para ele. Vai ficar Cl menos e Cl mais. Então, a cisão heterolítica, ela forma íons. Em que condições que a gente vai ter essa cisão heterolítica? Quando a gente tiver um solvente polar, tipo a água, porque a água vai criar a camada de solvatação aqui em volta dos íons e vai estabilizar esses íons. Quando a gente tiver um solvente polar. Quando a gente tiver ácidos ou bases
de Lewis. Certo? Por exemplo, se a gente tiver aqui HBr, colocar em água, a água é um solvente polar, nesse caso aqui vai atuar como base de Lewis. O que ela vai fazer? Ela vai doar o par de elétrons para esse hidrogênio aqui, e o Br vai realizar aqui uma cisão heterolítica. Então a gente vai ter H3O+, e Br-. Então eu tive a formação de íons, eu tive uma cisão heterolítica. Beleza? Então é isso, né? Começamos a falar sobre as cisões, que tem esses dois tipos. Agora vamos falar sobre a classificação dos reagentes. A gente já classificou os tipos de quebra de ligação. Agora vamos classificar os reagentes. Os reagentes podem ser, vou colocar aqui um títulozinho. Reagentes. Eles podem ser radicais livres. Radicais livres, que a gente já falou, né? Muito reativos, tem um elétron desemparelhado, não sei o que. Acho que não tem muito mais o que falar, não. São radicais livres. Então, alguns exemplos, né? CH3 ponto, Cl ponto, né? Vou colocar os outros elétrons aqui. E esses radicais livres, eles querem um elétron. Eles querem um elétron porque eles têm um elétron faltando, beleza? Agora, vamos falar sobre os eletrófilos. O que são os eletrófilos? Elétron e filo, que gosta, né? Então, o que é um eletrófilo? O que é um eletrófilo? É alguém que gosta de elétrons. Se é alguém que gosta de elétrons, o que a gente pensa? A gente pensa num cara com carga positiva, né? Então, um H+. O H+, ele quer elétron. Ele é um eletrófilo. Então, qualquer coisa com carga positiva, em geral, vai ser um eletrófilo. E também tem eletrófilos que não têm a carga positiva. Deixa eu ver se eu pensei em algum exemplo. Por exemplo, sei lá, SO3. O SO3, ele tem essa estrutura aqui, ó. Beleza? Olha o tanto de duplas que ele tem. O que ele pode fazer? Ele quer elétron, certo? Então, se chegar um cara que possa doar elétron, sei lá, Br-. Eu não sei se essa reação ocorre não, só tô dando exemplo. Se chegar aqui um cara que quer doar elétrons, o que ele vai fazer? Ele vai doar elétron para cá, e esse cara vai puxar esse par de elétrons para cá. Então, eletrófilo é basicamente um cara que ele consegue receber elétrons. Se ele consegue receber elétrons, ele é o quê? É um ácido de Lewis. Ácido de Lewis. É um cara que recebe par de elétrons. E agora, o oposto dele, né? Nucleófilo. Beleza. Nucleófilo é o oposto, né? Ele é um cara que doa par de elétrons. Ele é amigo dos núcleos. Então, ele quer uma carga positiva. Ele está procurando uma carga positiva. Então, ele vai ter par de elétrons para doar. Então, pode ter carga, né? Tipo, OH-. OH- é um nucleófilo, porque ele pode doar par de elétrons. Mas também NH3. Ó, NH3 tem um par de elétrons sobrando aqui. Então, o que é um nucleófilo? É um cara que pode doar par de elétrons. Ele é uma base de Lewis. Beleza? Então, basicamente é isso, né? A gente tem aqui os tipos de cisões, tem aqui os tipos de reagentes. Agora vamos falar sobre os tipos de reações. E aí a gente vai falar de cada reação especificamente. Cada tipo de reação, as subdivisões e tal. Então, o primeiro tipo de reação é a reação de substituição. Então, como o próprio nome já diz, né? A gente vai ter uma substituição. Vamos dar um exemplo aqui. A esterificação de Fischer é um grande exemplo de reação de substituição. Então, a gente vai ter aqui um ácido. Essa reação aqui
vocês vão ver bastante. Então, já é bom ter contato com ela agora. Então, a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o ácido butanoico. E aqui o etanol, famoso etanol, beleza? Aí, quando a gente reagir os dois em meio ácido, o que vai acontecer? E esse cara aqui vai formar um éster, que é o butanoato de etilo. Butanoato de etilo mais água. Então, basicamente, você teve a substituição, né? Esse cara aqui ligou com esse. Esse cara aqui ligou com esse. E saiu água. Então, basicamente, você trocou de lugar os carinhas. Então, vamos lá. Essa aqui é uma reação de substituição. A gente vai abordar todos os tipos, né? São vários tipos. Depois, a gente vai ter as reações de adição. Então, se a gente tiver, por exemplo, um alceno, né? CH2, reagindo com H2, reagindo com H2, na presença de platina. O que vai acontecer? Vai acontecer que esse hidrogênio vai ser adicionado aqui, beleza? Então, reação de adição, reação de eliminação, que é o oposto da adição, eliminação. Então, se tiver CH3, reage com zinco, aí vai criar a ligação dupla, né? CH2 mais CH2, beleza? Reação de oxidação e redução, né? Aqui tem várias. Então, tem a reação de combustão, tem reação com oxigênio, ozonólise. Então, eu já consegui abordar essas reações no curso. Então, vamos lá. Substituição, adição, eliminação, oxidação e redução. E também tem as reações diversas, né? As reações diversas não necessariamente é porque elas não se enquadram em nenhuma dessas aqui. Às vezes é uma reação diversa, uma reação que é um tipo é uma reação de adição. Mas ela é uma reação que tem um mecanismo diferente, ela tem algo a mais. Então eu prefiro deixar ela separada, beleza? Então é isso, substituição, adição, eliminação, oxidação, redução e diversas. Na próxima aula a gente vai começar as reações de substituição e vai falar sobre a substituição, que é a halogenação de alcanos, que é uma reação que ocorre por radicais livres. Essa é a importância de a gente fazer aquela introdução, né? E agora a gente sabe qual é a condição que ocorre a halogenação de alcanos. Luz UV, calor, porque são essas condições que formam radicais livres. Então, na próxima aula eu vou falar sobre isso, especificamente sobre reação de substituição, halogenação de alcanos formando radicais livres, beleza?